pessoal, vamos a mais um episódio do nosso podcast Sintonia Livre, estudando o Evangelho de João. Não se esqueça de inscrever no canal, dar o seu like. O que mais aí, Ricardo? Compartilha. Compartilha. Bom dia, vamos compartilhar, levar essa corrente do bem para frente, não é isso? Isso mesmo. Cada vez mais e, como sempre, se inscreva, deixa seu like, vamos lá. Vamos lá, então nós estamos aqui estudando o Evangelho de João, é um estudo sequencial. E hoje nós vamos prosseguir com o testemunho de João, o Batista. Hoje nós vamos estudar dos versículos 19 até o 23. Eu vou dar uma lida rápida aqui, só para a gente se inteirar, depois a gente vai fazendo os comentários, né? Assim, versículo por versículo. Testemunho de João, o Batista. E este é o testemunho de João quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então que? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. E disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Bem, antes de eu começar a falar um pouco aqui sobre o versículo 19, eu queria fazer um comentário que eu, pelo menos, pensava assim, às vezes pode ter alguém que também faça essa confusão. Porque quando eu li, eu pensava que João Batista fosse tipo o sobrenome dele. Muita gente pensa isso, né? Tipo Ricardo Goulart. Então, pensava que Eli João Borre. Batista... Eli Borre, né? Eli Borre. E não gente. Não é, porque como a gente já falou em episódios anteriores, o que acontecia? O João, né, o Batista aqui, um profeta, vivia no deserto, rígido, enérgico, disciplinado, fazia jejum, para quê? Para endireitar o caminho dele, para se aproximar, para entrar em comunhão com Deus. E o que acontecia? De vez em quando, ele ia até no Rio Jordão, chegava lá, pegava algumas pessoas que estavam ali, mergulhava elas no Rio Jordão e falava: arrependei-vos, endireitai os vossos caminhos, purificai, que o reino dos céus está próximo. E como não era um ritual comum entre os hebreus, ele começou a se destacar, as pessoas começaram a observar aquilo. E ele começou a ser conhecido como João que mergulhava, o João mergulhador. Porque tudo que é diferente chama atenção. Chama atenção. Ninguém fazia, começou a fazer, chamou atenção. Chamou atenção. E aí, em grego, mergulhar, como que a gente fala? Bapto. Bapto em grego, então, é mergulhar. Da onde deriva a palavra Batista. Por isso que a gente lê João ou Batista, não é João Batista. Todas as vezes que a gente for ler o nome aqui, vai estar João ou Batista, e não João Batista. É só uma observação. Outra coisa que eu queria falar um pouquinho é sobre a palavra arrepender-se. É importante isso, porque o que significa arrepender? Arrepender é o seguinte: você toma consciência de um erro que você cometeu e você sente a vontade de mudar para não cometer aquele erro mais. Você se propõe a dar o primeiro passo para acontecer a metanoia, ou seja, a mudança de mentalidade, a mudança de comportamento, a mudança de atitude. Isso é o arrependimento. Por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes a gente entra na culpa e não no arrependimento. Porque o que é a culpa? A culpa é você tem consciência do seu erro, só que você entra no sentimento de autopunição e autodestruição. E isso não leva a gente a lugar nenhum. Porque na culpa não está embutido o desejo, a vontade de mudança, não é, cara? Não, a pessoa só tem aquela sensação de erro, mas busca se punir. Por quê? Porque a gente muitas vezes tem aquela crença enraizada, seja de origem familiar ou da sociedade, de que quem errou tem que ser o quê? Castigado. Isso. E como você pretende ser uma pessoa boa, você
traz essa sensação de justiça, ou essa consciência de justiça, que justiça para nós é o que? Errou, é castigado. Errou, é castigado. Isso vem há milênios incutido na consciência das pessoas. Então está meio que no inconsciente coletivo essa vontade de castigar quem erra. E aí o que acontece? Se você erra, você comete um erro, e erro faz parte do crescimento, porque todos nós estamos em processo de aprendizado. Quando a gente ignora algo e a gente vai fazer algo novo, é natural que a gente cometa alguns erros, e a gente quer o quê? Se punir. Por quê? Porque está no nosso inconsciente que justiça é sinônimo de castigo. Então, eu preciso de punir. Então, se fui eu que errei, eu preciso de me punir. Normalmente isso acontece muito em relacionamentos. Com mulher, marido, filho, pai. E aí a gente quer o quê? Se punir. E aí começa a vir a culpa. Eu falo disso porque eu já sofri muito com a culpa, e a culpa desperta nas pessoas a ansiedade. A culpa é uma das causas da ansiedade, que deriva também do medo ali, às vezes, de errar. Aí vem o medo de errar e começa a vir aquele processo de ansiedade. Só de imaginar, a pessoa começa a querer ficar assim em estado de alerta, porque eu não posso errar, e aí esse medo de errar, só no seu imaginário você já começa a sofrer. E aí que vem que, em razão da culpa, é um dos fatores da ansiedade. E tá? se a gente for ver também, é um círculo sem fim, porque, veja bem, como na culpa não está embutido o sentimento de mudar, você comete novamente o erro. Exato. E aí você cai de novo na autopunição e você fica reafirmando aquilo. Exato, porque eu tenho consciência do erro, eu quero me castigar, mas eu não vejo uma forma de mudança. De metanoia, que é aquilo que você falou, que é mais profundo ainda, porque igual, como você diz, o arrependimento, ele te dá a consciência e você fala, por aqui não foi bom, então agora eu preciso de outro caminho, de outra estratégia, de uma outra forma. E a pessoa que tem culpa, ela não consegue visualizar isso, ela só visualiza a punição. A punição. E fica nesse ciclo que você falou. E lembrando também, gente, que a mudança nem sempre ela é instantânea. É um processo. Então, o mais importante é você dar o primeiro passo, que é isso que ele pede. Uhum. Ele não está pedindo perfeição, porque quando ele fala de purificação também... bem lembrado. Não é? É o processo, é você dar o primeiro passo. A partir do momento que você dá o primeiro passo, você começa a sua caminhada para acontecer essa mudança. Por isso que a gente tem que ter auto-amor, paciência, porque nem sempre é rápido, é instantâneo. Então tem o processo. Nunca é rápido e nunca é no tempo que a gente pensa, isso, né? Também. Porque a gente não conhece todo o nosso, assim, aquilo que está por trás, às vezes, da nossa consciência. Tem alguns erros que vêm de forma inconsciente, é reação que a gente tem. Muitas vezes a reação demonstra o que está no nosso inconsciente. E aí você começa a se ver em situações que você nunca se imaginou. Por isso que nunca é no nosso tempo. É uma questão de autoconhecimento também. Isto mesmo. E então, gente, feitas essas observações, agora eu vou falar um pouquinho sobre... antes de falar disso, lembrei aqui de uma passagem que até o João Batista fala, é preciso que eu diminua para que o Cristo cresça. Bem lembrado. Não é? Em que sentido isso, gente? A gente tem que ampliar nosso entendimento. Porque o João Batista, a gente falou que nos representa passando pelo deserto, e ampliando esse entendimento, deserto da alma. Então, quanto mais diminui o deserto da sua alma, a nossa aridez, as nossas dificuldades, aumenta Cristo no sentido o quê? Da mudança do padrão mental, do padrão moral. Percebe? Agora, então, vamos lá para o versículo 19. Então, está escrito: e este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? Aqui, por que testemunho? Como a gente diz, quando a gente lê a Bíblia, a gente tem vários pontos de vista, né? Várias maneiras de interpretar. Uma das coisas que a gente falou, que testemunho, porque João veio testemunhar a luz. Então, é como se ele fosse uma seta. Ele vai apontar para o Cristo, que é o modelo. Testemunho aqui, a gente pode fazer uma outra interpretação no sentido assim, ó. Quando fala que sacerdotes e levitas perguntaram, na verdade, pense nos sacerdotes e levitas como servidores públicos hoje em dia. A gente podia pensar assim.
E, na verdade, eles não estão perguntando, eles estão interrogando João Batista. Porque, às vezes, quando a gente vai ler esses textos, gente, nós temos que tomar alguns cuidados no sentido assim. Às vezes a gente acha que o passado é uma cópia do nosso presente. E não é. Porque o que acontecia? No primeiro século, no povo hebreu, na sociedade hebraica, como é que era estruturado o governo? O poder estatal e o poder religioso era misturado. A atividade religiosa e a atividade estatal eram juntos. Então, os sacerdotes e os levitas tinham o poder de condenar uma pessoa, se ela estivesse desobedecendo alguma lei. Eles tinham o poder de sentenciar à morte. Então, dependendo da resposta do João, ele estava lascado. E muito. E muito. Ele poderia ser levado até o Sinédrio. O que é o Sinédrio? O Sinédrio, ele concentrava os poderes legislativo, executivo, judiciário e religioso da época. E, então, pense assim, é como se o João Batista estivesse perante um tribunal penal, o juiz ali na frente dele, interrogando ele, dando seu testemunho. Perguntando assim, meu amigo, deixa eu te falar, você tá aí mergulhando as pessoas, fazendo aconselhamentos, jejuando, qual que é a sua base? Com base em que você está fazendo? Com que base religiosa você fazendo isso? Você é profeta? Você é o Cristo? É profeta? Quem é você? Exatamente. Então não era uma pergunta amistosa. Muito sério. É muito sério. Era seríssimo. É o poder de polícia, né, que a gente tem hoje. É o poder de polícia era desse pessoal. Desses sacerdotes, dos levitas. Eles tinham esse poder estatal de ir lá interrogar, perguntar e levar depois para o seu superior qual que é a dele. Esse cara está cometendo algum crime religioso na época, vamos dizer assim. Foi. E os crimes eram bem condenados, né? Morte, apedrejamento, crucificação, que já teve aí, né? Que a gente sabe, muitas vezes um açoite, que eram torturas. Então, assim, é algo muito sério. E, como você disse, às vezes a gente olha que isso aqui faz só uma interpretação literal. Pensa que foi algo amistoso, né? Tipo, tô ali, deixa eu perguntar aqui que esse papo. cara... bater um papo, não foi? Isso não foi algo amistoso, foi algo formal. E é interessante você trazer esse ponto de vista, porque às vezes a gente não comenta aqui, mas a gente precisa fazer algumas interpretações da Bíblia. A gente faz interpretação literal, que é o texto entender as palavras. Depois a gente faz interpretação histórica, isso que ele está fazendo é histórico. Depois a gente vai entender os símbolos da história, que a gente vai entender por que ele está usando tal alegoria, como a gente vai falar mais para frente sobre o desatar das correias, do sapato, que isso aí é uma alegoria, mas é baseado no momento histórico, então por isso que a gente tem que entender o momento histórico. Depois que vem uma interpretação psicológica e espiritual, então tem algumas camadas, né, de entendimento que a gente tem que ir tirando desses textos, que são sagrados. Para o nosso ponto de vista, é lógico, né? A gente como cristãos. Isso, justamente. Como cristão aqui, né? Aí, às vezes, a gente fala um pouquinho da parte histórica, entra no espiritual exatamente. E vai assim, então, assim, é bom que a gente faz essa ressalva para a pessoa entender. Por que está contando contexto histórico? Porque a gente precisa extrair, entender o que está acontecendo. Né? Porque é algo muito forte isso. Uma autoridade estatal chegar e ficar te interrogando. Ele não está ali batendo um papo. E aí, o que você está fazendo? Isso é legal, não é? Estou interessado? Não, estou interrogando sob pena de ser condenado. E dependendo da condenação capital, que é a morte. Porque pensa só, hoje em dia a gente trabalha com juiz, né? Assim, em tribunal. Tem certas pessoas, gente, que chegam perto do juiz, tremem nas bases. E ali é tudo de forma respeitosa. Tem gente que fica assim nervosíssimo hoje em dia perto de juiz. Agora você imagina nessa época aqui, porque hoje em dia ninguém é condenado à morte, pelo menos não no Brasil, né, gente? Agora você pensa lá, o cara chega te interrogando, e aí, qual que é a tua? O que você tá fazendo aí? Não é um papinho amistoso, né? Dependendo da resposta, ele podia ser morto ali, tava lascado total. Então, isso que eu tô falando é pra gente não fazer uma leitura ingênua. Não foi algo amistoso, foi algo sério. A resposta foi qual? E confessou e não negou. Eu não sou o Cristo. Isso daqui é interessante, pessoal, por quê?
é importante a gente saber aquilo que nós não somos. E ele foi verdadeiro, ele foi firme. Eu não sou o Cristo. Isso é importante. Principalmente nos dias de hoje, agora trazendo mais aqui, né, que a gente estava falando para a nossa atualidade. É importante a gente saber quem a gente não é, porque às vezes as pessoas, elas criam expectativas, desejos, fantasiam coisas na cabeça dela sobre nós e que nós não somos. E às vezes essas pessoas ficam exigindo que a gente seja aquilo que a gente não é. E isso pesa muito. E ainda mais com as redes sociais, por mais óbvio que pareça isso que eu vou falar, tem certas pessoas que não é, gente. Porque a gente sabe que hoje em dia nas redes sociais, às vezes a pessoa mostra uma vida, ou uma parte da sua vida perfeita, que não é aquilo 24 horas por dia. Sabe, assim, pra mim pode ser óbvio, mas tem certas pessoas que não é, e elas ficam comparando a vida delas e tá virando algo meio que doentio, porque as pessoas chegam a adoecer pensando assim, cara, olha a vida daquela pessoa, minha vida é um lixo. Ou então, às vezes, a pessoa mostra algo que não é tudo aquilo e na hora que acontece algo de errado, as pessoas caem matando em cima. Que é o cancelamento que eles falam hoje. Gente, isso é algo sério. Isso é muito sério que está acontecendo. Cria uma legião contra aquela pessoa porque criou uma expectativa de algo que às vezes não é. Isso. Muitas vezes não é. Porque ali é natural, que é uma vitrine, todo mundo está vendendo. Todo mundo, na verdade, está se vendendo nas redes sociais. Essa é a realidade. E é natural que a pessoa, às vezes, exagere um pouco ali pro lado daquilo que é bom para a imagem dela. Vão criando fantasias. Só que a gente tem que ter uma certa maturidade, vamos dizer assim, para entender que muitas vezes a gente não é isso tudo e a outra pessoa também não é. Por exemplo, de repente você pode nos ver aqui e achar que a gente é um casal perfeito. Porque tá trocando ideia aqui, nada disso. É cheio de brigas e contradições e divergências, como todo ser humano. Não tem nada de diferente dos outros. Isso. Então, esse era o comentário que eu queria fazer sobre o 20. Agora, eu só vou fazer uma leitura rápida aqui, que isso daqui vai ficar com o Ricardo e às vezes dá um nó na cabeça aqui. Quero ver como é que o Ricardo vai fazer para explicar isso aqui. Vamos lá. Porque olha só, gente, aqui no 21 ele fala assim, ó, e perguntaram-lhe, então o que? És tu Elias? Ele disse, João Batista falou, não sou. És tu profeta? E respondeu, não. Por que isso daqui pode causar uma confusão? Porque Jesus falou, João Batista é o Elias que haveria de vir. E aqui em Mateus, eu vou ler só para exemplificar, Mateus capítulo 17, versículo 11. É o 11, E Jesus respondendo disse-lhes, em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que Jesus falara de João o Batista. Percebe? Uhum. Então a gente pensa assim, uai, se o próprio Jesus está falando que ele era o Elias e aqui ele está falando que não é, como assim? Será que ele tá confuso? Tá meio perdido? Quis dar um tomé nos levitas, nos sacerdotes? Até porque, como se diz, né? É o próprio Cristo quem tá falando. Não é qualquer um quem está dizendo isso, na verdade. Então vamos lá, né? Vamos entender um pouquinho isso aqui. Para os hebreus ali, eles tinham uma tradição de... Até tá escrito no livro de Isaías que o profeta Elias voltaria. Eles tinham essa tradição na cultura religiosa dele. Aqui você já começa a perceber que eles acreditam em reencarnação. Então a gente tem que falar agora com pessoas que têm a crença, a filosofia de que a reencarnação existe. Pode ser espírita, budista, hinduísta, quem quer que pense em reencarnação, lendo isso aqui, vai entender que ele está falando de reencarnação. E se você tem uma prática religiosa que não prega isso, de repente você está vendo esse vídeo e você não acredita nisso, aqui na Bíblia é fato isso. Eles falam, só que neste momento eles tinham a tradição de que somente pessoas especiais, diferenciadas, reencarnavam. No caso, Elias era um profeta.
Ele iria reencarnar com uma missão de anunciar o Messias. Igual ele falou, ele é uma seta, ele vai apontar. Então, João aqui, ele representa o ápice ou o final da primeira revelação, que veio desde Abraão e morre aqui, e a segunda começa com Jesus, Yeshua, Emmanuel, como você quiser chamar, mas é o Cristo, que começa a segunda revelação, que vai tratar de amor, de justiça e caridade, que é o modelo e guia aí que a gente tem de ser humano. Então, eles tinham essa tradição, essa crença. Por isso que eles vão lá e indagam. Então, você aí está mergulhando, está fazendo diferente, você é o Elias. E ele fala, você é o Elias? Tu és o profeta? Respondeu que não. Então, disse, quem és tu para que possa... Ele fala assim, eu não sou o Cristo. E respondeu, então, tu és Elias? E disse, não, não sou. Então, tu és o Elias? Não, não sou. Tu és o profeta? Não. Tu és... Quem és tu para que possamos dar respostas àqueles que nos enviaram? O que você diz de você mesmo? O que tu disse de tu? E ele disse, eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta. Aqui ele está falando que não é, mas ao mesmo tempo que é. Por quê? Porque em Isaías, quando ele fala como disse o profeta Isaías, Isaías, que é um texto já antigo também, do Velho Testamento, que eles falam... que Isaías dizia da volta do Elias. Ele iria falar isso, eu sou a voz que clama no deserto. Está no texto de Isaías isso, eu sou a voz que clama no deserto. Então ele está falando que ele é também, ou melhor, que ele foi. Então, como ele diz muito bem aqui, ele deveria usar muito bem as palavras, porque se ele afirma que ele é o Elias, ele deveria provar isso. Como que você se prova para quem é um religioso que segue à risca as leis? Se você está sendo diferente, é difícil provar. Só que tem um outro ponto. Eles perguntam, você é Elias? Ele fala que não. E aqui é uma coisa que é um ponto de vista, como é que eu posso dizer assim, é uma mensagem de João muito forte para quem acredita em reencarnação. Porque João não é Elias, ele é o João. Naquela vida, naquele momento, aquela personalidade não é Elias mais. Para quem acredita em reencarnação, para quem estuda, para quem entende isso como um fato, eu também penso que eu daqui 1000 anos, eu não vou ser o Ricardo mais. Essa pessoa, essa personalidade que te fala, que vos fala, ela vai existir só nessa vida. O dia que o Ricardo for para um outro plano e houver o desencarne, se eu nascer de novo e quando eu nascer de novo, eu vou ser outra personalidade. O que tem de diferente do Ricardo de hoje, do outro ser que vai existir mais para frente? É porque a pessoa de hoje ela vai sofrer um processo de mudança, de transformação e não vai ser mais o mesmo. Então, não tem como, para quem é reencarnacionista, ficar pensando que está pagando, que está sofrendo, porque ele é a pessoa do passado. Você não é mais aquela pessoa, você não é aquela personalidade. Até porque você é quem você é hoje. Eu quero que fique claro aqui, para não criar confusão, que todo ser está em processo de transformação, de mudança, quer você aceite isso, quer não. A personalidade que habitou Elias ali no passado é uma. Aí vem aquele espírito e reencarna e habita uma outra personalidade, de outros pais, de outro contexto histórico, já transformado. Se isso demorou 800 mil anos para o reencarne ali desse ser espiritual, esse ser teve transformação. Não tem como ser o mesmo mais, ele não é mais, ele foi. Por exemplo, se amanhã você estiver lá no mundo espiritual ou num outro plano, numa outra dimensão, encontrar Jesus, falar, você é Jesus. Você pode ter certeza que o Cristo vai falar, eu não sou Jesus, eu fui. Porque houve um processo de transformação, ele é outro ser agora. A gente precisa de entender isso. Para você ter noção, eu vou te fazer uma pergunta aqui. Você acha que você é a mesma pessoa de 10 anos atrás? Você é, Eli? Não. Você é a mesma pessoa de 5 anos atrás? De jeito nenhum. De 1 ano atrás?
Não. Muitas vezes a gente não é a mesma pessoa de uma semana atrás. Porque às vezes a gente sofre uma transformação de um dia para o outro. Acontece algo que te marca e aquilo te transforma. Agora imagina um ser de uma outra vida, que viveu um outro momento, um outro contexto histórico, foi pai, foi filho, depois foi pai de outras pessoas. Não é o mesmo. Então, João está certíssimo quando ele responde, você é? Não, não sou Elias. E as pessoas que se diziam entendedores da lei religiosa ali, da lei no momento, eles não souberam indagar isso, não souberam perguntar, não souberam questionar. E João, na sua sabedoria, ele respondeu certo. Você é? Não sou. Já que você entende de lei, eu vou te responder de acordo com o seu grau de entendimento. Você é? Não sou. Agora, eu sou a voz que clama no deserto, sim. Porque a missão de Elias eu estou carregando. Porque o mesmo ser sou eu. A missão eu estou carregando. Eu ainda sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, disse o profeta Isaías. Por quê? Porque eu estou falando que você precisa de endireitar, porque vai vir um novo agora. Vai vir a boa nova. Eu estou anunciando a boa nova. Essa missão o mesmo ser espiritual carrega. Só que não é a mesma pessoa, não é a mesma personalidade. Não é o mesmo ego. Que a gente tem que perceber isso. Por quê? Porque eu, Ricardo, tenho meu ego. O que é o ego? Eu nasci, eu tenho mãe, eu tenho pai nesta vida. Isso vai formando a minha personalidade, meu ego. Quando eu nasço, eu começo a olhar, eu começo a me perceber as minhas características físicas, como é meu cabelo, como é a minha cor, qual é o meu sexo. Isso tudo é personalidade, vai constituindo nosso ego. Depois a gente vai recebendo informações do meio, isso também vai incluindo, vai formando o nosso ego. E não é a mesma pessoa de 1000 anos, de 100 anos atrás. A gente vai se transformando. Então, isso é importante ficar muito claro quando o João responde isso. Ele responde certo, e por ele responder certo, ele, querendo ou não, ele já está ali se livrando de uma eventual punição, como a gente diz. Não era qualquer pessoa que estava perguntando isso. Não era um candidato a seguidor. Ah, quem é o fulano tal? Ah, se for legal, vou te seguir. Não, eram autoridades que estavam interrogando Pedro. E ele responde certíssimo. E depois ele termina dizendo, eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Elias. E os que foram enviados depois eram os fariseus e me perguntaram, dizendo, aí depois, por que tu batizas? Isso aqui a gente vai deixar para depois, que isso aqui é muito profundo ainda. Isso. Tem muita coisa aqui para a gente entender e trazer para o dia de hoje. Mas o que é importante trazer para os dias de hoje disso aqui tudo? Fazendo essa interpretação um pouco mais agora psicológica e espiritual. Que a gente está sempre se transformando. A gente está sofrendo esse processo. A gente, por mais que muitas vezes a gente não enxergue ou não tenha consciência disso e vai agir de forma inconsciente, por isso que vem a dor, por isso que vem o sofrimento, isso é para a gente se transformar. Não é para ser a mesma pessoa, não é para ficar apegado a locais, a muitas vezes relacionamentos que eles devem partir, muitas vezes a trabalhos que a gente tem que deixar, pessoas que infelizmente a gente interrompeu algum ciclo ou venceu algum ciclo, a gente tem que deixar ir. Porque o processo é de transformação, é de evolução. E você tem que estar em locais que isso está sendo mais favorável a você. Não é verdade? Então, João estava no momento ali, o ser que habitou João estava num momento um pouco difícil também, porque não foi fácil para ele viver esse momento. Foi um fardo que ele carregou, essa missão não foi simples, que a gente vai entender aqui com o tempo, com a leitura do evangelho aqui de João, ou o evangelista, é lógico, né? Que também não foi simples para João Batista ser essa figura, esse ser que apontou a boa nova, que apontou ali o caminho, que apontou o Messias, que apontou o que é a purificação, que a missão dele foi essa. Como a gente se purifica, como a gente se transforma, como a gente falou em episódio anterior, ele era disciplina, ele era o rigor, ele é o desejo de mudança, de transformação, que a gente muitas vezes a gente tem que ser assim, e não é fácil ser assim, mas ele veio e mostrou o que é um ser que se transforma, que se purifica e como fazer isso.
Então, assim, essa é a essência que a gente tem que tirar disso, tanto espiritual quanto psicológica. Dessa vontade de transformação que a gente tem, que ela está em nós, quer a gente aceite isso, quer não. E por isso que muitas vezes quando a gente fica ali, igual água parada, né, empoçando ali, dando até mau cheiro, vem alguma coisa e bagunça essa água. Para você correr. A gente tem que ser igual um rio, tem que fluir, tem que ser fluente, tem que estar correndo. Tanto que os rituais deles sempre eram em água corrente, né? Exatamente. Por causa da água viva. Eles mais um símbolo aí também. Que a gente já fala depois, né? Que é preciso de ter essa fluidez, essa corrente. A gente tem que estar em processo de transformação. E a purificação traz isso, esse movimento. A vida é movimento. Não tem como ficar parado. Não tem como... A gente é igual bicicleta, né? Se ficar parado, tomba, né? Tem que estar em movimento. É assim que funciona esse crescimento, essa transformação. E João trouxe isso muito claro quando ele diz: eu não sou mais. Você é? Não. Não sou. Simples assim. Afirmou o que é correto. O que era da sua essência. Mas eu sou a voz que clama no deserto. Eu ainda trago essa missão. Purificar, endireitar e arrepender-vos, que é o que ele trouxe aqui. Não é? E... o que mais aí? Tem mais alguma... Não, Tô vendo que você tá querendo falar alguma coisinha aí. Mas é só para deixar isso bem claro que a reencarnação, que nem nós temos essa crença, né, da reencarnação de todas as pessoas. Agora aqui a gente está falando uma história dos hebreus. Exato. E eles acreditavam, como o Ricardo já disse, na reencarnação de algumas pessoas em especial, que seriam os profetas. Não era todo mundo que eles acreditavam na reencarnação, só que eles não sabiam como era o processo da reencarnação. Eles não tinham esse conhecimento. Eles não tinham esse conhecimento. Por isso que a resposta do João, ela era muito importante. Você é? Não. Eu fui, mas eles não perguntaram se você tinha... Se você perguntasse para ele se você foi, Elias, ele responder que sim. Por isso que a resposta dele, dependendo, seria devastadora ali naquele momento, né? E também é interessante a gente trazer para a nossa vida que muitas vezes a gente começa a indagar a Deus. Não sei como você conversa, se você ora, se você se questiona. E saber perguntar é muito importante. Não só para Deus, para o seu anjo da guarda, como também para as pessoas. Porque aqui, querendo ou não, esses interrogadores perderam uma excelente oportunidade de fazer boas perguntas para um ser mais evoluído do que eles. Porque João Batista era mais evoluído do que esse pessoal que estava questionando. Espiritualmente falando e psicologicamente também. Porque não tem como ser diferente. Não tem como ter uma coisa desvinculada da outra. Então é interessante a gente pensar nisso também. Como eu estou perguntando e questionando as coisas para Deus. Se isso está sendo bom para mim. Né? Isso. Então é isso, pessoal. Por hoje é essa mensagem que a gente quis trazer. Não esquece de se inscrever, dar o like, compartilhar, mandar essa mensagem para as pessoas. Para quem você pensa, acredita que tem essa afinidade com as coisas que a gente fala aqui. Tá bom? Um abraço e até mais. Até mais.